Olá, bom dia. Bom dia. Olha, pense bem. Você não tem tanto tempo assim para acertar. Olha agora no espelho. Olha no espelho. Enxerga em você a essência do Pai. Eu amo essa música. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Eu sou Andréia Coutinho, psicanalista cristã. E nós estamos vivenciando o mês Janeiro Branco. O mês da conscientização da saúde mental. A importância de ter a mente ali, sabe? Colocar as coisas no lugar aqui dentro dessa caixolinha, que muitas das vezes tenta nos enganar, tenta mentir para nós, tenta nos fazer sentir medo, às vezes nos dá coragem. Então nós estamos vivendo o mês da saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre a disposição, a importância de estar disponível para a saúde mental. A disposição é aquilo... Eu fiz uma colinha aqui, ó. Disposição é estar disponível, presente para si e para o próximo. Sabe que a gente tem que estar disponível para nós também? Às vezes a gente está vivendo no mundo da lua, a gente não está disponível nem para nós mesmos. Quanto mais estar disponível para o próximo, a pessoa, quando tem disposição, ela entrega mais do que aquilo que foi pedido para ela. Então, à disposição é estar disponível a caminhar a segunda milha, como a palavra de Deus nos disse. Às vezes, nós teremos que caminhar a segunda milha com aquele que está do nosso lado. Bom dia, Patrícia. Às vezes nós teremos que caminhar a segunda milha com aquele que está do nosso lado, porque aquele que nos chamou, aquele que nos arregimentou, é aquele que vai nos capacitar para seguir essa segunda milha. Por isso a importância de estar disponível, de ter disposição para a saúde mental, a disponibilidade, até mesmo para converter o caminho quando assim necessário for. É assim que é a nossa vida. Então, para que a gente tenha saúde mental nesse mês, nesse janeiro branco que nós temos vivenciado, né? A conscientização da saúde mental, da renovação de mente, de colocar as coisas no lugar aqui dentro, né, dos nossos pensamentos. A disposição é muito importante. Vamos lá então para o Provérbios. Hoje nós vamos ler o Provérbios de número 18. Pai amado, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja o Senhor a nos revelar a tua palavra, Pai. Que seja o Senhor a nos revelar os teus mistérios, Pai. Que possamos receber chaves, códigos vindos direto da fonte, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu entrego ao Senhor a minha mente, o meu intelecto, Pai, para que não seja nada do meu pensamento, mas que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós a tua revelação diária, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, que seja renovada a minha mente, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos lá, gente. Provérbios 18, o título dele fala assim, olha. As palavras matam e geram vida. As palavras são vivas. Se tem uma coisa que é viva aqui nessa terra, ela se chama palavra. Porque tudo aquilo que Deus falou, Deus lá no Gênesis, né, no capítulo 1, ele falou e as coisas vieram a existir. A importância da palavra. Quando eu falo, aquilo vai existir. Esse dia nós falávamos sobre o tempo Kairos de Deus, né? O tempo Kairos de Deus não é como o nosso tempo Cronos, presente, passado e futuro. O tempo Kairos de Deus é o eterno, é o ágil, é o agora, é o hoje, é o está acontecendo, é o tempo de Deus. O tempo de Deus está acontecendo. Então, muitas das vezes, uma palavra que a gente liberou lá 10 anos atrás, ela ainda continua em vigência. Por quê? Porque a gente não cancelou, porque a gente não orou dizendo assim, Pai, cancela aquela palavra. Porque palavra tem vida e palavra tem poder. Deus diz assim, ó, todas as coisas passarão, mas a minha palavra jamais passará.
Então, a importância de cuidar daquilo que sai da nossa boca, porque jamais voltará para nós vazio. Então, cuidado com as palavras. Elas matam, mas quando mata, mata de uma vez. Corta pela raiz, nunca mais tem vida. O sonho, a pessoa tem um sonho, alguém vem e corta pela raiz. Aquilo lá nunca vai nascer, nunca mais vai nascer, gente. E quando nascer, vai nascer ali com uma certa deficiência, porque se a pessoa não tiver a libertação real, ressignificar aquela palavra que foi lançada sobre a vida dela, se ela não ressignificar, se ela não dar um novo significado, aquela palavra vai perseguir essa pessoa pro resto da vida, porque a palavra veio para matar. Então, todas as vezes que a pessoa estiver tentando dar vida, gerar aquele sonho, a palavra vai vir, né? Como a morte. Mas quando ela gera vida, gerar é o quê? Gerar é um processo. Não se gera da noite para o dia. Não adianta ter pressa para gerar. O bebê, ele vai se formando ali no ventre, né, da mãe. Primeiro é o encontro, né, do esperma com o óvulo. É o primeiro encontro. Ali vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, a pele, órgãos, nervos, até chegar o tempo de nascer. E quando chega o tempo de nascer, depois de 9 meses, a mãe ainda vai ter que cuidar desse bebê. O bebê não vai andar, não vai caminhar sozinho. Então não adianta a gente ter muita pressa para esse gerar, para essa palavra gerar, porque ela já veio com vida, ela vai gerar, ela está ali, ó, se formando dentro de nós. Quantas foram as palavras que a gente já recebeu de fé, de ânimo, de vida, e que a gente está pensando assim, meu Deus, mas aquela vez eu recebi aquela palavra, o Senhor falou forte, usou alguém para me falar, e não acontece, porque ela está gerando. Ela tem que se fortalecer dentro de nós primeiro, então gerar é devagar. Vamos lá para o primeiro versículo. O egoísta, que só olha para o próprio umbigo, é uma afronta à vida em comunidade. Meu Deus! O egoísta não enxerga ninguém na frente, sabe por quê? Quem olha para o umbigo, olha para onde? Olha. Quem olha para o umbigo, olha para baixo. E quem olha para baixo, só olha para dentro. Só olha aquilo que é o sonho dele. Quem olha para o umbigo, só olha para baixo, só olha para ele, só olha para dentro, só quer saber dos seus sonhos. Os sonhos das outras pessoas não têm importância para ele. E o egoísta, ele quer que o sonho dele se concretize, que o sonho dele se realize. E muitas das vezes, gente, nessa caminhada da vida, nós vamos ter que colaborar com o sonho de alguém. Para quê? Para que muitas das vezes a gente aprenda aquele passo a passo. E assim também a gente possa aprender a caminhar também. O próximo, eu aprendi com a Tina, o próximo, o que é o próximo? Quando eu empurro o próximo para o sonho dele, o próximo sou eu. Então o próximo, ele vai estar sempre na minha frente, e para muitas pessoas o próximo está atrapalhando, mas não, o próximo precisa de um empurrãozinho, o próximo precisa da nossa disposição para andar a segunda milha empurrando ele. Olha, você vai conseguir, sabe por quê? Porque de alguma forma você está na minha frente, e para eu passar, você tem que ser abençoado, você tem que subir de nível. Então esse é um coração disposto, é um coração amável, mas o coração egoísta não tem esse coração. Ele é uma afronta à comunidade. Por quê? Porque ou é do jeito dele, ou não é de jeito nenhum. E quantas das vezes nós fazemos um plano, né? Ontem acho que eu falei, por 10, 15, 20 anos, o plano não dá certo. Por que será? Porque a gente quer do nosso jeito. Então, que a gente não tenha esse coração egoísta, que só pensa em nós mesmos. Versículo 2. Os insensatos nunca param para pensar na realidade. Tudo que fazem é falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Olha, a Tina também me ensinou. Esse movimento aqui é o movimento da cobra, olha. Quando fala pelo cotovelo, só fala coisa venenosa. Só fala coisa que agride, coisa que mata, coisa que contamina. Bom dia, Franciane. Então, o perverso, ele fala pelo cotovelo, por isso o cotovelo, ele tem a forma aqui de uma serpente. Então, ele só vai falar coisas que matam, que agridem, né? E ele não pensa para falar.
O insensato, ele não tem senso de justiça, ele não tem senso de amor, ele não tem senso de respeito. Então, ele não pensa para falar, porque nós temos que pensar para falar. É muito importante a gente não falar tudo que vem na boca, porque o nosso pensamento é muito rápido. O nosso pensamento, ele processa as coisas muito rápido. E muitas das vezes, quando a gente não pensa para falar, vem para nossa boca aquela palavra. E muitas das vezes vai destruir talvez o sonho, né? Mas o insensato, a tarefa dele é essa mesmo. É destruir o sonho das pessoas ali que estão em sua volta. Vamos continuar assim, olha. Ele não pensa na realidade. O que é a realidade? Talvez o que é realidade para você, não é realidade para mim. Talvez a realidade que eu vivi na minha infância, os ensinamentos dos meus pais, né? Para mim é uma realidade aquilo. Eu vivi aquilo, então é real para mim. A minha educação, a educação que meu pai e que minha mãe me deu foi uma. Talvez não é a sua realidade. Então, nós temos que aprender a pensar na realidade total. Qual que é a realidade verdadeira? É aquilo que Deus fala. É como Deus diz que é correto. Se na minha realidade eu não fui amada, talvez eu não fui apreciada, talvez eu fui rejeitada, talvez eu não tive pai, talvez eu fui órfão de pais vivos. Eu tinha os pais, mas eu não tinha a presença deles. Meus pais estavam sempre viajando, sempre para longe. Essa é a minha realidade. Mas não é a realidade que Deus fala para mim. Qual que é a realidade que Deus fala para nós? Que somos filhas amadas, que somos aceitas. Essa é a realidade real. Muitas das vezes a identidade que os nossos pais nos deram não é a nossa, é a realidade para nós, mas não é a realidade real de Deus, de que diz que você é um filho, é uma filha amada de Deus. Versículo 3. A maldade é sempre acompanhada pela vergonha. O desprezo pela vida é inaceitável. É inaceitável a gente desprezar a vida. O que é desprezar a vida? É achar que a vida é inútil. Quando que a gente despreza uma pessoa? Muitas das vezes as pessoas falam, o desprezo é o melhor remédio. Fica quieto, fica em silêncio, porque o desprezo é o melhor remédio. Deus não diz isso, não. Deus disse que o amor sara todas as feridas. Não é o desprezo. Aqui está dizendo que o desprezo pela vida é inaceitável. Deus não aceita quem acha que a vida é inútil. Quem acha que a vida não merece atenção, quem acha que a vida não merece ser estudada, não merece buscar conhecimento. Mas continua assim, olha, a maldade, ela é acompanhada pela vergonha. O que é a vergonha, hein? A vergonha é ter que dar um passo atrás. A vergonha, sabe quando a gente precisa dar um passo atrás? Opa, eu estava errado. A vergonha sempre nos fará dar um passo atrás. Por quê? Porque fomos maus. Muitas das vezes, quando somos maus, é como o primeiro versículo falou, foi porque nós fomos egoístas. Nós quisemos tudo do nosso jeito. Fomos maus, ali na frente, nós somos envergonhados, temos que dar um passo atrás. Toda vez que somos envergonhados, temos que dar um passo atrás. Por quê? Quando somos envergonhados, é porque estávamos errados. Então, que a gente busque, sabe, que a gente não despreze a vida. Que a gente não ache que a vida é inútil, mas que a gente busque sempre cada vez mais conhecimento da vida. 4, versículo 4. As muitas palavras só fazem volume, como a enchente. Mas a verdadeira sabedoria nasce de fontes profundas. Sabe aquelas muitas palavras que a gente não consegue compreender, entender, discernir, decodificar? A gente não consegue nada. São muitas palavras, a gente não consegue compreender. Então, está dizendo aqui que as muitas palavras são como o volume de uma enchente. Elas cobrem tudo. Ela cobre a ponto de nós não conseguirmos enxergar as casas. Quem já viu uma enchente, né, numa cidade que cobre tudo. Então, as muitas palavras, ela cobre tudo, a ponto de nós não conseguirmos enxergarmos o porquê da palavra e nem de compreender. Mas a verdadeira sabedoria, ela nasce, olha, de dentro, como fontes profundas. A gente já estudou desde o primeiro Provérbios que a gente está lendo. A fonte são aquelas gotinhas
gota por gota, que vai se formando ali um pensamento, que vai se formando uma ideia, que vai se formando uma meta, um sonho, e quando vê, já são rios de águas vivas que tocam a vida de todas as pessoas. Não é uma enchente que destrói tudo, mas são rios de águas límpidas e naturais que curam, que lavam, né, e que limpam. Então, muitas das vezes, muita palavra é como uma enchente, só faz bagunça. Mas a verdadeira sabedoria está aí dentro de você. Está aqui dentro de mim. Mas temos que ter paciência e amor para buscar essa sabedoria. Versículo 5 diz assim, olha, é um absurdo defender o culpado. Pior ainda é pegar pesado com o inocente. Quantas vezes acontece isso? A pessoa defende o culpado porque, coitado, é a negação. Na psicanálise a gente chama de negação. A pessoa maltratou, a pessoa xingou, a pessoa humilhou, mas eu digo assim, não, mas é porque ele bebeu um pouquinho mais além. Não, é porque ele não sabia o que ele estava sabendo. Sim, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas eu, numa defesa, eu nego. Eu nego que aquilo que a pessoa fez para mim era mal. Esse se chama o processo de negação. É um absurdo defender o culpado. O culpado não tem defesa, é culpado. Vai ter que pagar pelo que cometeu. Então, se a gente está ali defendendo o culpado, nós estamos ativando o gatilho da negação. E a negação acaba negando a nós mesmos. Eu nego até a minha vida para dizer que aquele lá que me machucou não estava fazendo uma coisa assim tão má. Me humilhou, me xingou, me espizinhou, mas não era tão mal assim. Que a gente possa nos curar dessa negação, dessa necessidade, sabe, de aprovação que a gente tem. O medo de ficar sozinho, né? A baixa autoestima nos faz fazer essa negação, tomar, né, essa atitude de negação, de defender o culpado, sendo que ele é culpado. Pior ainda, é pegar pesado com o inocente. Pior é isso. Pior é eu defender o culpado, dizendo que ele estava, vamos dizer que o culpado estava embriagado. Eu culpo eu tiro a culpa porque ele estava embriagado e eu culpo o são. Eu digo, você que está errado, que você não bebeu, você sabe o que você está fazendo. Então acaba que o inocente, a gente pega pesado com o inocente, achando também que o inocente tem que estar sempre ali, debaixo do tapete do culpado. Não, é o culpado que tem que procurar ajuda. Se é vício, é o culpado que tem que procurar limpar, né, esse organismo da droga. É o culpado que tem que buscar ajuda. Não é o inocente que tem que ser pesado. Porque muitas das vezes a gente fica ali, ó, codependente de um homem que bebe, né? Por quê? Porque estamos nessa negação. E continua assim, olha. As palavras do insensato provocam brigas. Para contê-los, só amarrando, nem 1000 açoites. Nem 1000 açoites é capaz de conter a ira de um insensato. O insensato, enquanto não fala tudo que ele quer, enquanto ele não quebra tudo ali em sua volta, ele não sossega. Aqui está dizendo que só com camisa de força, só amarrando. Porque o tempo todo ele está querendo briga. Por isso que é importante a gente não... Quando a gente perceber que a gente está usando essa válvula da negação. Ah, não, mas é que ele estava bêbado. Mas até quando? Até quando que ele vai beber e não vai procurar ajuda? Sabe? Para esse vício. E vai machucar as pessoas em sua volta. E a gente vai negar falando que isso está certo. Então que a gente saiba ensinar essa pessoa a buscar um caminho também. Continua assim no versículo 7. O insensato é destruído por falar mais do que a boca. Suas palavras o farão passar por poucas e boas. O insensato, falar mais que a boca, né? Falar mais que o pensamento. Como eu já disse antes, o pensamento é muito rápido. E muitas das vezes o pensamento vem, né? Ali, ele desce, né? Sobre a nossa cabeça. E ao invés da gente fechar a boca, a gente abre. Então acaba que a gente fala mais do que a boca, porque o processo do pensar é muito mais rápido. Então se a gente não pensar bem, a gente não fecha aqui, ó, essas duas portas, para que a gente não fale. Então tá dizendo que quando a gente fala demais, a gente vai acabar passando por poucas e boas. Vamos ser envergonhados, vamos ter que dar um passo atrás. Então que a gente pense, né? O que é um pensamento, né?
O pensamento, segundo Freud, é o ensaio da ação. É um ensaio. Se eu pensei, é um ensaio do que eu vou falar. Mas a própria Bíblia diz, lá no Novo Testamento, não fica testando palavra, não. Ó, eu tenho um espelho aqui, não fica olhando na frente do espelho, sabe? Tramando o que você vai falar. O próprio Espírito Santo de Deus é quem vai te dar essa sabedoria na hora certa e no momento certo. Quantas vezes que a gente planejou que ia falar, principalmente briga. Eu ia falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E quando chega lá na hora, dá tudo errado. A pessoa, isso acontece em entrevista de emprego. Eu vou falar assim, assim, assim. Chega lá, as perguntas são totalmente diferentes. Então a gente tem que confiar, buscar conhecimento, buscar discernimento e confiar que Deus, ele, sabe, nos fará lembrar da palavra certa no momento. Então que a gente não venha, né, sair falando mais que a boca, porque a gente não soube controlar esse ensaio mental, né, que estava ali se formando dentro da nossa cabeça. Versículo 8, dar ouvidos a fofocas é comer como comer um doce vencido, vai dar dor de barriga, na hora. Quem come um doce vencido já tem que correr pro banheiro na hora. O que que quer dizer isso, hein? Vai dar M. Vai dar M. Quem sabe o que que é M, né? Dar ouvidos à fofoca é como comer um doce vencido. Vai dar M. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. O cheiro, né, da fofoca. Porque quando a gente dá ouvido, quando a gente ouvir, né, escutar e dar ouvido são coisas diferentes. Às vezes não está no nosso controle escutar aquela fofoca, porque escutar é o quê? Eu estou ali naquele meio, as pessoas estão falando, não tem como eu fugir daquele lugar, então eu escuto e tá tudo certo. Assim como eu estou ouvindo o passarinho cantar, assim como eu estou ouvindo essa música, né, eu estou escutando só. Mas se eu dou ouvidos, quer dizer, eu deixo nascer. Eu deixo nascer em mim a poluição daquela fofoca. Eu deixo nascer em mim a amargura, a mentira daquela fofoca. Então, no começo vai ser gostoso, parece ouvir, né? Mas vai ser como doce vencido. Depois que a gente come o doce vencido, é isso mesmo, dá M. A gente tem que correr lá, né, pro banheiro e porque a dor de barriga chegou, sabe? Então, que a gente não dê ouvidos para que essas dores não venham logo a nos atingir também. Por estarmos num ambiente errado, na hora errada, e ouvindo as pessoas errado, falando de coisas erradas, né? Que a gente não dê ouvidos à fofoca. Tanto o preguiçoso quanto o relaxado são unha e carne com a destruição. O preguiçoso é aquele que não quer fazer. E o relaxado é aquele que faz de qualquer jeito, né? Então, o preguiçoso não quer fazer, dorme mais um pouco, dorme mais um pouco. E o relaxado vem, ele faz, mas ele faz de qualquer jeito. Desse jeito aqui tá bom. Ele não cuida dos detalhes, ele não faz nada com excelência, sabe? Ele esquece que o patrão dele é Deus e não é aquela pessoa que está próximo dele. Então, o relaxado, ele faz tudo de qualquer jeito. Eu converso com meu marido às vezes, e ele trabalha com pneu, ele é borracheiro, e eu falo assim pra ele: você não arruma pneus, né? Você salva vidas. Porque se a gente arrumar um pneu de qualquer maneira, talvez esse pneu pode estourar pela beira do caminho. Ontem nós viajamos, fomos levar o meu filho no médico e a gente encontrou com vários pneus pela Via Dutra, né? No meio do caminho. Então, quer dizer, quem arruma um pneu, não arruma um pneu. Ele salva vidas, então ele não pode fazer um trabalho relaxado. Porque ali significa vida ou vidas. Então, que a gente nunca seja relaxado, né? Para que a gente não tenha aliança com a destruição, mas que a gente faça tudo de maneira perfeita, porque o nosso patrão, ele é Deus. O nome do Eterno é um lugar de proteção. Os justos correm para ele e encontram salvação. Quem é o nome do Senhor? O nome do Senhor, do Todo-Poderoso, daquele que vai na frente das guerras, é Jesus. Deus revelou o nome do seu Filho amado por nós. Deus revelou aquele nome que nos leva aonde quer que a gente queira ir. É no nome de Jesus que a gente chega, né, lá no final. No final, porque o nosso alvo é Cristo. Então, o nome de Jesus, ele é um lugar de proteção. Quer se sentir protegida?
Acorde de manhã, ore, entregue o seu dia a Deus. Nunca saia sem a oração. Nem que seja muito obrigada, Senhor, porque eu levantei, porque eu acordei, porque o Senhor despertou ali a minha alma, o meu espírito. Eu posso levantar, eu posso me colocar de pé. Eu posso me alegrar com todas as coisas que o Senhor tem enviado sobre a minha vida. Então que a gente se alegre, né, com o nome do Senhor Jesus, com esse nome que vai na nossa frente, em nome de Jesus. Os ricos confiam na riqueza para terem proteção, mas segurança que delas vem é pura ilusão. Os ricos confiam na riqueza, mas a segurança que a riqueza dá, ela é só ilusão. O dinheiro até traz conforto mesmo, né? Mas a nossa proteção só pode vir de Deus. Quantas são as pessoas que, infelizmente, com muito... O dinheiro não é mal, gente. O dinheiro, só que não podemos amar o dinheiro além do que nós nos dedicamos e amamos a Deus e o propósito que Deus colocou no nosso coração aqui nessa terra. O dinheiro traz sim, traz conforto, traz coisas boas, mas o dinheiro não pode comprar a proteção da nossa alma. Só quem pode proteger a nossa alma, não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode salvar, né, a sua alma. E muitas das vezes as pessoas acreditam que, né, as riquezas vão proteger talvez ela lá no dia, né, do seu último dia, mas não tem como. Só Deus é a nossa proteção, proteção perfeita para as nossas almas. Então, confiar não quer dizer ter, quer dizer que quando eu confio, eu deposito a minha confiança em que se eu tenho aquilo, aquilo vai me salvar. Quantas foram as pessoas que quando a moeda trocou e eles esconderam o seu dinheiro debaixo do colchão, por exemplo, e muitas das vezes aquela moeda perdeu o dinheiro. Antes acontecia muito isso. E aí, na hora que foram enterrar essa pessoa, que foram limpar a casa, o colchão estava cheio de dinheiro. Eu conheço uma pessoa de Minas que aconteceu isso. O colchão estava cheio de dinheiro vencido. Confiou mais naquele dinheiro, né? Então, foi pura ilusão. Acabou que aquele dinheiro perdeu o valor, ele morreu e o dinheiro também não serviu para ninguém que ficou, porque já tinha passado o tempo de troca, de ir no banco, de trocar. Então, que a gente não confie tanto assim nessas riquezas. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Mas com a humildade, ela é precursora da honra. Oh, meu Deus! O que é o orgulho? O orgulho é, dura serviço, nariz empinado, é o que eu quero. É o orgulho, ele não olha para quem está do lado, ele não olha para quem está embaixo, é só do jeito dele, é dura serviço. Logo vai vir a queda. Por quê? Porque nós precisamos de quem está em volta. Nós temos que ser humilde para pedir ajuda, gente. Nós temos que ser humilde para quando eu não entendi algo, é eu pedir ajuda, é eu oferecer ajuda. Então, a precursora, né, da honra é a humildade. Eu já falei muitas das vezes, eu sempre vou estar repetindo. A humildade é saber que eu sou uma sementinha. Uma sementinha que ainda saiba que está sendo pisada, ela não está sendo pisada. Ela sabe que ela está sendo trabalhada, aprofundada para crescer uma grande árvore como a árvore de mostarda. Continua assim, olha. Responder antes de ouvir, além de tolice, é grosseria. Como é ruim quando a gente não terminou, né, de falar ali o nosso pensamento, de elaborar o nosso pensamento, e a outra pessoa já responde, quebra ali a linha de raciocínio que a gente estava pensando, e aí a pessoa que está respondendo já não tem como responder, e aquela que queria a resposta também fica só com a resposta dela, porque ela já queria aquilo mesmo. Então é importante a gente primeiro ouvir, degustar, entender aquilo que foi dito, sabe? Para depois dar a nossa opinião, para não sermos assim uma pessoa grossa, né? Com grosseria, esperar o outro falar. Os sábios estão sempre aprendendo. Sua sede de conhecimento é insaciável. Sabe aquela sede? Me deu sede. A sede é tão maravilhosa que quando você fala dela, você sente, né? Assim, tinha que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus tinha que fazer nascer em você esse desejo tão ávido por ela, tão glorioso por ela, que cada vez que eu pensasse na palavra de Deus, nós devíamos ir correndo, pegar a palavra e ler.
porque os sábios estão sempre aprendendo. E sua sede de conhecimento é insaciável. Não existe limite de conhecimento aqui nesse mundo. Todos os dias algo novo vai aparecer. Todos os dias nós vamos aprender algo novo, nós vamos descobrir algo novo. Todos os dias, gente, na cozinha, a gente que é mulher, muitas das vezes a gente aprende uma nova maneira de fazer algo que antes era difícil, mas que fica fácil para nós. Por quê? Porque a nossa sede por conhecimento é insaciável. E que seja mesmo, que a gente tenha esse prazer de buscar sempre por conhecimento. Um presente entregue abre as portas. Ele o acabará levando a gente importante. O presente, desde que a gente não use ele com interesse, né? Não sendo interesseiros, mas que sejamos interessantes. Se a pessoa precisa daquilo, a gente vai dar aquilo que a pessoa precisa. Sendo interessantes, mostrando que a gente cuida daquela pessoa, mostrando que a gente presta atenção na vida daquela pessoa e que a gente sabe o que ela precisa. Agora, o presente, quando ele é dado como ferramenta, porque o presente também é uma ferramenta, o presente é uma chave. Muitas das vezes a gente quer chegar em alguém e outra pessoa que vai chegar nesse alguém por nós. A gente presenteia essa pessoa e essa pessoa acaba nos levando até aonde a gente pode ir. Então que a gente aprenda a ter esse coração generoso, que sabe dar, que não dá por interesse também, porque muitas das vezes acabamos vivendo um mundo onde a gente acaba dando só por interesse. A gente dá, mas a gente quer retorno, a gente quer algo em volta, e às vezes não. O mais importante é quando a gente presenteia aquilo para crescimento nosso mesmo. Como eu disse esses dias, generosidade não é caridade. A caridade eu faço para quem precisa, para quem tem menos do que eu, para quem não tem condições de comprar. Isso é caridade, mas a generosidade muitas das vezes é eu ter coragem de comprar um presente que eu compraria para mim e para outra pessoa também. É quando aquilo que eu usaria, eu tenho coragem de dar para outra pessoa. Isso se chama generosidade. Esse é o verdadeiro presente. Continua assim, olha. O primeiro discurso num julgamento é sempre convincente, até que o interrogatório comece. O primeiro, o que é o interrogatório? As perguntas. As perguntas. Olha, o primeiro discurso, eu conto a minha história. Eu conto a minha história de tristeza, porque nós estamos aqui num julgamento. Então, se eu estou num julgamento, é porque a pessoa fez, né, algo errado. Se eu estou num julgamento, vamos lá, vamos escrever. Se eu estou no julgamento é porque eu fiz alguma coisa errada. Eu estou lá no julgamento. Então, eu vou descrever a minha história, faço o meu discurso, conto todos os prós, os contras, os As, os Bs. Ele é convincente, todo mundo ouve com atenção. Mas quando começa o interrogatório, mas aonde você estava? Com quem você estava? Que horas que era? Você lembra o que falaram para você? Era dia, era noite? Quando começa o interrogatório, aí que a gente vai descobrir se realmente aquela pessoa está falando a verdade ou não. Então, gente, a importância das perguntas na nossa vida. Nós temos que aprender a fazer perguntas. A igreja de Bereia, lá no livro, eu acho que eu não vou falar porque eu não quero errar, ela muitas das vezes ela perguntava ali para os líderes o que eles estavam ensinando. Não somente perguntava, mas elas iam pesquisar para ver se realmente aquilo era verdade. Então, muitas das vezes, as perguntas é que nos farão aprender mais aquilo que a gente precisa aprender. É as perguntas que vão trazer entendimento do discurso para nós. Então vamos lá. Ainda que seja um discurso, né, de julgamento ou até mesmo ensino. Se estamos aprendendo, a gente tem que aprender a perguntar. E é muito bom ter o professor disponível, né, para que a gente possa realmente aprender o que ele está ensinando. Nem sempre será fácil, versículo 18, nem sempre será fácil tomar decisões. Porque o que é decisão? Gente, decisão é cisão. Decisão é ou eu escolho isso ou eu escolho isso. Não tem como juntar essas duas coisas. Não é café com leite. Nem vermelho e rosa, né? Ou eu escolho isso ou eu escolho isso. Não tem como eu escolher os dois, não tem como eu juntar, porque ainda que eu escolho, né? Ainda que vamos pegar outra.
azul e rosa. Os dois vão dar lilás, eu acho. Então, não tem como eu escolher os dois, porque os dois juntos vão se tornar lilás. Então, não vão ser a mesma coisa. E às vezes eu preciso do azul, às vezes eu preciso do rosa, né? Isso é a decisão. Estou explicando sobre decisão. Decisão é cortar. Se eu preciso do azul, eu deixo o rosa, gente. É difícil, é deixar o velho para trás. Para o novo chegar, o velho vai ter que ficar para trás. Então, decisão é isso, é deixar o velho para trás, é deixar o velho ir. Muitas das vezes a gente não quer deixar, e a gente que é mulher, muitas das vezes fica se estirando, querendo salvar todo mundo, mas tem horas que é preciso deixar ir. Então, decisão é cisão, é deixar ir o que é para ir, sabe? É uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, rumo para as coisas que para frente estão, sabe? E ali na frente você vai ter que tomar outra decisão, vai ter que tomar outra decisão. Aí você também vai ter que deixar o azul. Bom dia, Aninha. E aí você vai ter que deixar o azul por esse azul. Parecido, azul, mas não é igual. Então a decisão é isso. É você ir sempre deixando para trás as coisas que para trás ficam. Então, nem sempre é fácil tomar decisão por isso. Nós vamos ter que abandonar algo. Algo vai ter que ficar para trás. Nem mesmo o bom senso o livrará de uma situação difícil. Olha só, nem mesmo o bom senso, a sensibilidade. Sabe aquela sensibilidade? Ai, que dó. Ah, mas nossa, é tão sensível, eu não posso fazer isso. Mas por que eu não posso ficar com os dois? Eu quero ficar com os dois, mas os dois juntos vai dar lilás e não vai se encaixar naquilo que você está construindo. Se encaixar, tudo bem, você vai misturando a sua vida, até chegar lá no final você descobrir que você nunca foi você. Que você foi sempre alguém. Você não escolheu ser azul na hora que é para ser azul. Você não escolheu rosa. Então você está sempre misturado e acaba que nunca você é você. E Deus, o propósito de Deus para sua vida é você ser você. Um dos maiores propósitos de Deus para a nossa vida é esse. É a gente ser a gente mesmo. Então, nem o bom senso vai livrar a gente de tomar decisões. Cuide bem dos amigos que devem durar para sempre. Nunca destrua a amizade que deve ser permanente. Tem amizade que é para sempre. Sabe aquela amizade? Faz muito tempo que você não vê, faz muito tempo que você não conversa, mas você sabe, gente, que se você pegar o telefone e ligar, a pessoa vai estar disponível, disposta, como a gente começou hoje, né? Hoje, a palavra sobre a saúde mental é disposição, disponibilidade. Aquele amigo que deve durar para sempre é aquele que mesmo distante, uma ligação de distância, né? Um alô de distância vai falar, oi, eu tô aqui, pode falar. Bom dia, Kelly, eu vou ouvir, eu vou te ouvir, sabe? Eu vou te instruir, eu vou chorar com você, ou apenas eu vou só te ouvir, pode falar. O bom amigo, ele está disponível, então eles devem durar para sempre. O que é permanente? É permanecer. Sabe a amizade que permanece? Uma amizade não é aquela amizade que vai dar sempre tudo certo, não. Haverão discussões no meio do caminho. Se no meio do caminho houve discussões e essa amizade se desfez, não era amizade. Entenda, o amigo sabe compreender a dor do outro. O amigo sabe entender quando o outro está passando por um processo de aprofundação, de edificação, de raízes, sabe? O amigo também sabe quanto as raízes do outro amigo estão feridas. Então ele sabe compreender. É no caos, é na dor, sabe? Que a gente vê se a amizade é verdadeira. Então tem amizade que a gente tem que fazer durar. Não importa se houve percalço no meio do caminho. A gente tem que fazer shalom, shalom. Shalom é tão bonito, gente. Quando a Kelly fala shalom, shalom significa paz com prosperidade. Tudo em ordem. Tudo em ordem. É aquela paz com prosperidade. Tudo em ordem. Que maravilha. Então, gente, que a gente faça permanecer. Fazer permanecer é isso. Fica aqui. Você errou? Não tem importância, permaneça aí. Você é meu amigo e você errou. Estamos vivendo um caos. Permaneça, nós vamos resolver isso. Nós vamos resolver essa situação. Vamos lá. Tá quase terminando, gente. As palavras que alimentam a mente, as palavras alimentam a mente, assim como a comida o estômago.
Uma boa conversa satisfaz como um bom prato na hora da fome. Como é maravilhoso comer na hora da fome. É horrível quando a gente já está com a barriga cheia e alguém oferece mais para nós. É tão ruim, porque a gente já não aguenta, a gente está saciado, está cheio. Mas quando a gente está com fome, gente, até um pratinho, arroz com ovo é maravilhoso. Arroz, tomate e ovo, que maravilha. É uma delícia, porque a gente está com fome. Então, como é bom, né, um prato de comida quando o estômago está vazio. E como é maravilhoso as palavras quando o nosso coração está vazio. Quando a nossa mente está vazia, parece que só faz eco. Sabe aquele momento da vida que a gente está passando, que parece que a nossa vida só faz eco? Parece que uma palavra faz aquele monte de barulho dentro de nós. E aí vem uma pessoa com uma palavra, né, uma palavra de nutrição, uma palavra que floresce. Uma palavra que vem como semente para nascer lá nessa terra vazia que o nosso coração está. Porque assim como o estômago vazio, quando recebe um prato de comida, ele alegra a alma. Quem já viu, né? Quem já distribuiu comida na rua e que a gente encontra com pessoas com fome, a gente vê o brilho no olhar daquela pessoa quando você estende aquele prato de comida. Assim é a palavra dita na hora certa. Assim é a palavra, né, que alimenta a nossa mente. Eu te pergunto, quais as palavras que têm alimentado a sua vida? É a palavra de Deus? Ou é uma palavra que seu pai lá atrás, sua mãe falou que você não ia dar certo? Você não vai dar certo não. Para você é muito lerda. Não, você não vai conseguir não. Para você isso não serve. Qual palavra tem alimentado? Qual palavra tem alimentado a sua vida? Qual palavra tem sido alimento para sua alma, para que seu espírito revigore todos os dias? Você tem comido o amargor daquela palavra que foi dita lá atrás? Você não serve para ninguém, ninguém vai te querer não. Qual é a palavra que tem alimentado seu coração? Que seja a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela consegue cancelar, no nome de Jesus, toda a palavra contrária que foi liberada sobre a sua vida. Então, ore. Ore e creia que toda a palavra contrária que foi lançada sobre a sua vida é cancelada no nome de Jesus. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Sou eu que decido as palavras que eu vou falar. O que você tem falado para os seus filhos? O que você tem falado para o seu marido? Que vai dar tudo certo? Que ele vai conseguir? Que ele vai sair dessa? O que você tem falado para o seu filho? Que a oportunidade está logo ali? Que Deus o ama, que você o ama? Que você o aceita, que você o compreende? O que você tem falado para os seus amigos, para os seus clientes? Você vai conseguir? Tem falado palavras de vida? Porque as palavras, elas podem matar ou ser veneno. O veneno mata. E quando o veneno não mata, entenda bem, ele paralisa uma parte do nosso corpo. A gente sabe que quando uma cobra, um escorpião, ele morde, ele paralisa aquilo, ele paralisa. Então, palavras mal faladas, a gente diz palavras malditas, né? Faladas na hora errada, muitas vezes geram um eco de 30, 40 anos. A palavra foi dita lá atrás, 50 anos atrás. E ela continua ecoando o que eu falei para vocês sobre o tempo Kairos, sobre a palavra que gera vida. A palavra não morre. Todas as coisas passarão, mas a palavra não passará. Então, cuidado com a palavra que nós temos falado. A palavra, ela continua gerando vida ou morte. Quem encontra uma boa esposa, encontra o maior tesouro. É uma grande bênção do Eterno. E aí? Será que nós temos sido essa esposa preciosa? Você tem sido a esposa? Você queria casar com você? Eu te pergunto. Você queria casar com você? E o marido também? O marido também. Aqui não é só a esposa, não. Porque quem encontra, né, o marido também foi Deus quem deu. E a gente também tem que saber dar uma oportunidade de, infelizmente, em alguns casos, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Será que nós temos sido tesouro? Será que eu casaria comigo? Será que você casaria com você? Será que você tem sido essa esposa tão virtuosa, tão perfeita,
Então a gente tem que perguntar, será que você tem sido esse marido tão perfeito, tão precioso, será? Então, quem encontra uma boa esposa ou um bom marido, encontra o maior tesouro. E é uma grande bênção de Deus. Mas pode acontecer ao contrário. E hoje em dia a gente tem atitudes a tomar, né? A gente tem decisões a tomar quando isso não está acontecendo. Quando estamos vivendo ali um relacionamento abusivo, um relacionamento abusivo por palavras, um relacionamento abusivo por desprezo, um relacionamento abusivo por agressão física, nós temos que tomar atitudes, porque aqui está dizendo que a boa esposa encontra um tesouro. Então, se não tem isso ao seu lado, nós temos que aprender a tomar atitudes corretas, né? Para que isso não venha fazer com que a nossa vida venha a ser destruída, né? Com que a gente vire capacho ali de quem Deus nos chamou para paz. Eu não tô incentivando ninguém a separação nem nada, mas muitas das vezes a gente está casada com o próprio inimigo, né? A gente tem que buscar, sim. Eu acredito no casamento. Eu acredito que foi Deus quem fez, foi Deus quem... Desde a família é algo muito importante. Mas tem muitas pessoas que são destruídas. Dia após dia tem um pedaço da raiz arrancado. E a pessoa já está perdendo a esperança. Então ela tem que buscar, conselhos com as pessoas certas. E tem que buscar muitas das vezes também a polícia. Caso esteja sendo, né, muito judiada dentro de casa. Gente, fugiu um pouquinho, não sei porquê, mas eu falei exatamente aquilo que Deus mandou falar, né? Porque às vezes a gente fala muito, quem encontra uma boa esposa, encontra o maior tesouro, ela é uma auxiliadora, será que você está sendo essa esposa? Mas de repente a gente está sendo amarrada, vedada, presa, escravizada dentro de um relacionamento que está destruindo a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso intelecto. A pessoa está destruindo nossas emoções e a gente está ali submetida a algo que Deus disse. Ser submissa é ao homem que serve a Deus. Isso que é. Então, quando o homem ama a Deus, automaticamente ele vai respeitar aquela esposa. Então, temos que buscar a lei quando as coisas não estão acontecendo. Dos dois lados, viu, gente? Porque tem muito caso, agora eu ouço, tem muito caso de mulher também que tá aí dando um show também. Então, que nós possamos ser esse tesouro, né? Você casaria com você? Só essa pergunta que fica. O pobre fala em suaves súplicas, mas o rico grita por resposta. O sábio, ele fala suave, ele é humilde. Ele até acredita que ele não pode falar mais alto porque ele não merece. Aqui é a falta de merecimento muitas das vezes, sabe? Complexo de inferioridade. Às vezes a pessoa não consegue nem fazer uma pergunta num ambiente onde tem muita gente porque ele se sente incapaz, né? Então ele fala baixinho e muitas das vezes ninguém nem sequer ouve ele. Mas vem o rico e grita suas respostas. Ele é arrogante, egoísta, ele não quer saber, ele quer falar, porque ele acha que ele tem todo o poder. E ele acha que tem resposta para tudo. Então que a gente não seja arrogante, mas que também a gente não tenha esse complexo de inferioridade, gente. Que a gente saiba também o nosso valor, que a gente pode falar, Deus nos deu liberdade para falar, para questionar, para perguntar. É não ficar com esse complexo também de inferioridade. Amigos vêm e vão. Mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Que maravilha, sabe? O irmão, os amigos que vêm e vão são amigos, mas eles vêm, eles precisam fazer alguma coisa na vida deles e eles vão. E novamente eles vêm, são amigos de verdade, eles voltam e daqui a pouco eles vão, porque precisam resolver algo na sua vida. E novamente eles vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão, porque o irmão ele está do lado, o irmão tem o mesmo sangue, o irmão na hora ali da aflição, na hora de eu preciso de um rim, é o irmão que a medicina vai procurar, porque muitas das vezes é compatível. Mais chegado que um irmão, um amigo mais chegado que um irmão é compatível, sabe? Ele tá ali do lado. Irmão não é aquele também, sabe, que aceita tudo que você faz, não. O irmão é aquele que corrige. O irmão mais velho, que coisa mais forte que irmão mais velho? Irmão mais velho corrige mais do que pai e mãe, gente. Irmão mais velho corrige mais do que pai e mãe. Então, que a gente seja esse amigo, sabe? Que não só passa a mão na cabeça, mas que ensina. Gente, acabou.
Vai dar quase 1 hora, senão a gente perde essa live. E acabou hoje o Provérbios de número 18. E Deus falou muito conosco, né? Deus falou sobre o egoísmo. Deus falou sobre a humildade, Deus falou sobre a amizade, Deus falou sobre tomar decisões, Deus falou sobre as palavras que não cessam, sobre as palavras que têm vida. Então que tudo isso venha a ser plantado no seu coração. E que você pegue a parte mais preciosa dessa live, sabe? E guarde no seu coração. Porque isso vai nascer, vai frutificar no seu coração. Amém? Pai amado, querido Deus, no nome do Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui presente nessa live. Obrigada porque o Senhor já estava aqui muito antes, meu Deus, dessa live começar. Já invocamos o teu nome, já buscamos a tua presença. E já, meu Deus, soubemos que o Senhor estava conosco. Porque... ai, se eu acordei e respirei, Pai, foi porque o Senhor já estava presente em minha vida. Obrigada, Pai, porque todos os dias estamos aqui caminhando com a sabedoria, buscando a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, abençoa essa pessoa que está aqui, abençoa os seus planos, projetos, Pai. Meu Deus, se hoje tem uma decisão difícil a tomar, Pai, se a pessoa não sabe se fica ou se vai, Pai, se a pessoa não sabe se é sim ou se é não, Pai, se a pessoa não sabe se é direita ou esquerda, o Senhor sabe que não existe meio do caminho, Pai. Dê sabedoria para que essa pessoa tome a decisão certa, Pai. E para que eu também tome as decisões certas, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, obrigada pela minha casa, pela minha família. Que nós tenhamos sempre saúde plena e perfeita, meu Deus, para servir ao Senhor, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que sejamos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Que a gente sempre floresça, Pai. No nome do Senhor Jesus, não importa fora, Pai. Não importa se fora é frio, se fora é calor, se fora é seca, se fora é geada. Importa se a nossa raiz está firmada em Jesus, no mais profundo das águas, meu Deus, nas fontes de águas vivas, Pai. Que nos aprofundemos em Ti, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço, te louvo, te exalto, te glorifico pela Tua presença maravilhosa, Pai. No nome de Jesus, obrigada, Pai. Abençoa nossas mãos, porque delas, Pai, vem o trabalho abençoado por Ti. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Um beijo no coração, gente. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada porque eu sei que o Espírito Santo enche você de gozo, de alegria, sabe? De força para tomar decisões necessárias no nome de Jesus. Vai acreditar. Você nasceu para dar certo.